tutor também. Então, vamos lá. A partir do momento que eu sei desses prazos, o quanto antes eu enviar vai ser melhor. Para a atividade 2, você vai, né, publicar assim que abrir, dia 12/4, e se você publicar até o dia 20/4, você tem direito a uma correção. Para a atividade 2 e atividade 3, você tem direito a 2 correções, tá? Mas para essa atividade 1, o que vocês precisam enviar? O problema de pesquisa, o tema, objetivo geral e específico e a justificativa. E aí, pessoal, quando a gente fala de enviar a capa também, a contracapa, eu já preciso enviar aqui. Porque o tutor, ele tem que saber qual que é o título do meu trabalho dentro do macrotema que está no manual. Então, não esqueçam, nessa atividade 1, vocês precisam enviar a capa, a contracapa, já no formato OK, que está lá no manual, e também o problema de pesquisa, o tema, objetivo geral, específico e justificativa. Então, dando sequência aqui, o que eu preciso saber, tá? De orientações gerais aqui, que é o inicinho do trabalho para quem ainda não começou. O tutor ele tem 7 dias úteis, não conta sábado, domingo e feriado. Evite aí postar a atividade no último dia e horário. É igual a declaração de imposto de renda. Se eu deixar para o último dia e der um pau no sistema do governo, eu tenho que pagar multa. Então, evita postar. O quanto antes vocês postarem, melhor vai ser. O TCC1, ele é dividido em 3 atividades, que é a atividade 1, 2 e 3. Tem um modelo com a formatação, que é o arquivo em Word, que vocês têm dentro do AVA. Então, precisa baixar esse modelo e fazer em cima do modelo. Inclusive, lá tem toda a formatação. E utilizar o CopySpider para verificar, né, a porcentagem de plágio. Não pode ultrapassar a 3% de plágio no trabalho todo. Porém, nessa atividade 1, que é uma atividade que eu vou falar no detalhe daqui a pouco, não pode, vocês vão ver que é item totalmente de autoria de vocês. Se chegar a 0,5% de plágio, é o aceitável, não pode ultrapassar isso. O trabalho todo é 3% de plágio, e aí vai envolver as outras atividades. Para essa atividade 1, que é item totalmente de autoria de vocês, o máximo de 0,5% de plágio. Eu indico esse CopySpider porque é um programinha 0800 e é um programinha muito confiável. Mas tem alunos que preferem pagar o plágio e não tem problema, é mais confiável ainda, e tem outros também que os alunos utilizam. Eu indico o CopySpider porque ele é mais fácil e ele é 0800, melhor ainda. Então, vamos lá. Nessa atividade 1, eu preciso, né, ter o problema de pesquisa, o meu tema, que já é o título do meu trabalho dentro do macrotema, o meu objetivo geral específico e a justificativa. Vocês podem utilizar a biblioteca virtual, utilizar essas bibliotecas também da USP, da Unesp, não tem problema. Vocês podem utilizar o Cielo para pegar artigos, fica à vontade, tá? Mas nesse momento agora, a gente não pode referenciar nada, porque são itens de autoria de vocês. Beleza. Como que eu vou fazer o meu problema de pesquisa? Então, o meu problema, vocês podem observar no documento em Word, que eu tenho o número 1, que é a introdução, e o 1.1, o problema de pesquisa. Esse problema de pesquisa é uma frase com um ponto de interrogação no final. É uma frase só, viu, pessoal? Com esse ponto de interrogação. E não esqueçam, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas já falando do problema de pesquisa. Eu coloco numa folha o problema de pesquisa, outra folha o objetivo geral específico junto
em outra folha a justificativa. Eu faço a separação dentro do arquivo em Word, nesse momento agora, tá? Que é da atividade 1. Então, vocês vão observar que lá no arquivo em Word tem falando, né, da introdução, que não é para agora, a introdução é para o final, e o 1.1, o problema de pesquisa. Então, esse problema de pesquisa, ele tem que dar base para o objetivo geral. Então, na hora de colocar essa pergunta norteadora, você já precisa saber que a partir dali o meu objetivo geral ele tem que sair, tá? E esse problema de pesquisa, ele vai responder todo o desenvolvimento do trabalho. Então, vamos supor, eu sou da área das engenharias e eu quero falar sobre um tratamento de resíduo de hospitais, né? Então, meu problema de pesquisa, eu tenho que correlacionar a qual que é o impacto desse resíduo se ele não for tratado corretamente, por exemplo, para o meio ambiente. E a partir daí, eu vou ter o meu objetivo geral e daqui a pouquinho a gente vai falar no detalhe sobre ele, tá? Então, esse problema de pesquisa é o item 1.1 do arquivo em Word, é uma frase com ponto de interrogação no final. Não esqueçam do ponto de interrogação, tá? E outra questão também, eu tenho que ser uma frase clara e objetiva, tá? Que vai nortear em tudo que eu vou desenvolver no meu trabalho, no meu TCC. Então, assim, como fazer esse problema, né, de pesquisa na prática, tá? Vai ser uma frase, essa frase, ela é em torno, né, com uma pergunta de interrogação de 1 a 1,5, né, linhas, uma linha e meia. Eu coloquei isso aqui, ó, de colocar um primeiro texto antes, porque tem tutor que gosta para contextualizar. Mas todos os tutores de agora, eles já estão pedindo diretamente essa pergunta norteadora, tá? Então, essa pergunta norteadora no problema de pesquisa, ela vai ter em torno de uma linha e meia. O ideal é que seja uma linha e meia, tá? Que fica bem completo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o problema de pesquisa. Como é feito o tratamento adequado de resíduo classe 1 e as consequências do não tratamento? Isso aqui é um exemplo, vocês vão colocar de acordo com o tema que vocês estão trabalhando. E aí, ele tem que me dar base para o objetivo geral. Então, por exemplo, o objetivo geral, nesse caso, teria que ser descrever os tipos de tratamento e as consequências do não tratamento. Observa que o que vocês escreveram no problema de pesquisa, eu tenho no meu objetivo geral, como meta principal, meio que desmembrar ele, colocar ele no detalhe, e sempre com verbo no infinitivo, tá? É descrever, contextualizar, pesquisar. Pesquisar não é um termo muito utilizado nesse momento, não, porque o trabalho de vocês é uma revisão bibliográfica, tá? Então, na hora que eu estou fazendo o meu objetivo geral, eu preciso saber que ele tem que ser derivado aqui do meu problema de pesquisa. E o meu objetivo específico, que são 3, eu posso colocar mais, Gisele? Não, são 3. 3 é o suficiente, tá? São 3 objetivos específicos que ele vai também derivar ali do meu objetivo geral. Então, ainda no objetivo geral, no arquivo em Word, ele vem descrito assim, ó, objetivo geral ou primário. Tira essa palavra ou primário, deixa só objetivo geral, tá? Ou, eu achei primário melhor, então eu tiro aqui o geral e deixo só o objetivo primário. Mas normalmente é utilizado objetivo geral, tá? Então, exclui aqui o ou primário. E outra questão também é colocar o verbo, né, no infinitivo, em torno de uma linha e meio. E aqui, alguns verbos que vocês podem utilizar, que é discutir, compreender, descrever, demonstrar.
apontar, comparar, elaborar, conhecer, entender, estudar. Alguns verbos que vocês podem colocar aqui no objetivo geral. No objetivo específico, eu também vou utilizar o verbo no infinitivo, só que eu não posso repetir os verbos. Então, se eu tenho aqui um objetivo geral e 3 objetivos específicos, obrigatoriamente tem que ser 3 verbos diferentes, tá? Vamos lá. No objetivo geral, né? Então, nesse exemplo que eu dei aqui, ó, se eu estou falando, né, qual que é o efeito do não tratamento de um resíduo classe 1 para o meio ambiente, por exemplo, eu posso aqui colocar como objetivo geral descrever os tipos de tratamento, né, tipo de resíduo classe 1 e as consequências do não tratamento dele. Vocês observam que o objetivo geral, ele está originado através do meu problema de pesquisa. Dúvidas até aí, pessoal? Tranquilo? Sim. Beleza. Então, vamos lá. O objetivo específico. O objetivo específico, eles são 3, tá? E eu preciso derivar o objetivo específico através do objetivo geral, tá? E outra questão também, verbo no infinitivo. E aí vocês podem colocar objetivos específicos no arquivo em Word. E aí vocês podem colocar o tracinho, descrever o primeiro objetivo específico, outro tracinho segundo, outro tracinho terceiro, ou colocar 1, 2, 3, fica a critério. Normalmente, um tracinho, que é o que está lá de acordo com o manual, ou letra A, B, C, o tracinho ele é o mais indicado, visualmente ele fica mais bonito, tá? Mas pode utilizar o A, B, C, não tem problema nenhum, não. E aí, o verbo tem que ser diferente. Então, se eu tenho 3 objetivos específicos, se lá no geral eu coloquei diagnosticar um item X, então eu não posso utilizar esse verbo nos 3 objetivos específicos. Eu tenho que pegar 3 verbos diferentes, de acordo com o que eu vou colocar. Outro ponto também muito importante. O primeiro objetivo específico, eu preciso colocar ponto e vírgula assim que eu terminar de escrever. O segundo objetivo específico, ponto e vírgula assim que eu terminar de escrever. E o terceiro objetivo específico, ponto final. Lembrando que nessa atividade 1, eu preciso colocar o problema de pesquisa numa folha, o objetivo geral específico em outra folha, os dois juntos, mas numa folha separada da justificativa, tá? Então, como que é isso na prática? Pegando o mesmo contexto que a gente está trabalhando aqui, que é essa questão dos resíduos. Então, eu coloco aqui, conceituar os tipos de resíduo e discutir a respeito da sua periculosidade. Você vê que é um verbo diferente, porque no objetivo geral eu coloquei descrever os tipos de tratamento, né? E quais são os resíduos. Ponto e vírgula. Depois, no meu segundo objetivo, um tracinho também. Coloquei outro verbo sempre no infinitivo, ponto e vírgula. E no último, eu coloquei aqui o ponto final, outro verbo também, que é o verbo apontar. Pessoal, um ponto de atenção. Eu tenho que colocar na ordem, os meus objetivos específicos, eu tenho que colocar na ordem que vai aparecer, né? Que eu vou descrever aquele problema. O que quer dizer isso? Por exemplo, se eu estou falando de resíduo classe 1, e aí o meu objetivo geral é descrever esse tipo de resíduo. E aí o meu objetivo específico, ele está na ordem que acontece. Ou seja, primeiro eu tenho que falar o que é esse resíduo e a periculosidade dele, qual que é o impacto dele. Depois, os tipos de tratamento e depois as consequências para o meio ambiente. Imagina se eu coloco o meu primeiro objetivo falando das consequências desse resíduo para o meio ambiente, sendo que eu nem falei que tipo de resíduo que é.
qual que é esse resíduo? Então, na hora que vai escrever aqui o objetivo específico, eu tenho que colocar na ordem cronológica que acontece, né? Aquele problema. Tem alguém aí que pode me passar um tema? Qual que é o que está trabalhando? Para a gente dar esse exemplo aqui na prática. Todo mundo tímido? Vocês entenderam até aqui no objetivo específico? Coloquei educação física na vida de crianças obesas. Beleza. Então, esse é o título do seu trabalho, certo? Certo. Beleza, na vida de crianças obesas. E de adulto obeso também tem. Brincadeira. E Beleza. Então, olha para você ver. Você já fez o objetivo geral? geral, É. fiz. O que você colocou no seu geral? No meu geral, peraí, deixa eu pegar o computador aqui. Uhum. Só mais um momento. Uhum. Meu objetivo geral, o que eu coloquei? Sim, pode falar. Coloquei: este trabalho tem como objetivo principal relatar os fatores que causam obesidade, suas consequências, as complicações que essas doenças podem acarretar, o papel da atividade física na prevenção da obesidade. Uhum. Tá. Então, no seu objetivo geral, você coloca já o verbo, começando com o verbo no infinitivo. Relatar fatores. Eu acho que seria, por exemplo, mais interessante você colocar, descrever quais são os fatores que acarreta a obesidade e tal, tá? É uma dica. E aí, quando você derivar para o objetivo específico, por exemplo, você vai ter que falar alguma coisa primeiramente de obesidade infantil. Porque se eu estou trabalhando, se eu estou tentando resolver, né? Resolver esse problema de obesidade infantil, né? Você vai precisar, obesidade em crianças, né? Você vai precisar primeiro ver, né? Ou até mesmo relatar, ou diagnosticar, ou descrever verbos sempre diferentes, né? Como que é essa obesidade, como que ela é originada. Então, sempre colocar na ordem, porque primeiro eu preciso saber como que ela é originada, depois eu preciso propor, né, no objetivo específico, o que eu posso fazer, né, o que eu posso contextualizar ou correlacionar essa obesidade com as crianças, por uma alimentação não apropriada, e aí vai, tá? Então, sempre colocar o início. Na hora que eu coloco o objetivo específico, esses três, eu não posso colocar o final para depois colocar o início. Eu preciso colocar sempre os primeiros itens, que é como se a construção daquele problema e o que eu tenho que propor para melhorar esses três tópicos, né, de problemas. Tipo, o início, meio e fim, né? Isso, início, meio e fim. Porque Então, não. Oi, pode falar. eu coloquei esclarecer o que é obesidade, Uhum. obesidade infantil. Aí eu vou falar um pouquinho sobre obesidade infantil e suas possíveis causas. Mas não, mas aí é o seu segundo objetivo? Não, esse aí é os objetivos específicos. Tá, o primeiro objetivo específico é qual? Esclarecer o que é obesidade e obesidade infantil. Vou falar um pouco da obesidade em geral. Tá,
por que em vez de esclarecer, por que você não coloca, por exemplo, conceituar o que é obesidade? É um primeiro objetivo. Tá, conceituar. Isso. O segundo seu é qual? No caso, eu coloquei na mesma linha, né? Não. Conceituar o que é obesidade Ah, infantil e tá. suas possíveis causas. Tá. Então, você vai colocar, por exemplo, assim, descrever o que era a obesidade e suas possíveis causas, por exemplo, cair em outra linha com um tracinho. E seu último objetivo é qual? Elaborar atividades com o intuito de satisfação e prazer da criança. Uhum. Beleza. Aí eu tinha colocado em segundo tópico, na Hum. verdade, informar a importância da atividade física e o que ela pode promover na perspectiva de vida dela. Uhum, entendi. Mas aí é o seguinte, imagina, para quem está lendo o seu trabalho, esse verbo informar não seria o mais apropriado. Você É, poderia usar contexto, conceituar, você poderia usar descrever, por exemplo, né? Você poderia colocar esclarecer os tipos de atividades para esse tipo de problema, né? É certo, só a questão dos verbos que aí tem que tomar um pouco de cuidado. E o objetivo específico, toma cuidado só para ele não ficar muito longo, tá? é breve. Cada um dos objetivos tem que ser em torno de uma linha ou no máximo uma linha e meia, Eu tá? coloquei entender. Entendi. Entender, esse verbo entender, o tutor ele pode te questionar o seguinte: eu posso ler e posso não entender, Ah, sim. entendeu? Eu posso ler o que você está escrevendo e não entender e não aplicar nada. Então, eu trocaria o verbo Abordar seria bom também? abordar isso, Relacionar. discriminar, por exemplo, Vou trocar esse entender para discriminar. ou caracterizar, ou abordar também fica bom. Porque assim, a gente tem que pensar numa coisa assim que eu vou usar, mas se vai entender ou não é quem está lá na ponta, né? Mas se eu descrever aquilo, a pessoa ela pode entender ou não, mas está descrito como vai ser, Entendi. tá? Então é essa a ideia, tá, pessoal? Para os objetivos. Na justificativa, vocês viram que até agora, pessoal, é totalmente de autoria de vocês. Por isso que eu falei que não pode ter mais do que 0,5% de plágio. Até agora vocês não referenciaram autor nenhum. Tudo de autoria de vocês. Isso. Quando a gente vai para a justificativa, vamos lá. A justificativa é como vocês vão vender o peixe para quem estiver lendo o trabalho de vocês, tá? Eu tenho que ter 3 parágrafos. Cada parágrafo tem que ter, né, no mínimo 4 linhas. O ideal é que tivesse 5 linhas, tá? Mas se tiver um parágrafo com 4 linhas, é um parágrafo bom. O primeiro parágrafo, você tem que apresentar o seu tema e apontar a importância do seu tema, tá? Por quê? É vender o peixe mesmo. Se eu ler uma justificativa que não me atrai, eu não vou continuar lendo o trabalho daquela pessoa, o artigo daquela pessoa, tá? Então, o primeiro parágrafo eu tenho que contextualizar, apresentar o meu tema e qual que é a importância dele para a área acadêmica, para a sociedade, qual que é a importância de tratar aquilo. Por exemplo, essa questão da obesidade de crianças, né? Qual que é a importância disso? Para eu não ter um adulto, né, também obeso, a questão de saúde.
E aí vai. Então, aqui no primeiro parágrafo, eu tenho que apresentar esse tema e falar da importância dele. O segundo parágrafo, eu tenho que falar a relevância da pesquisa. Eu não vou falar mais do tema. Eu tenho que falar por que se eu propor uma qualidade de vida melhor para uma criança, para ela não ficar obesa, ou se ela já está obesa, se eu propor atividades para aquela criança, qual que é a relevância disso? O que vai melhorar na vida daquela criança? O que vai melhorar tanto da parte de saúde, né, quanto da parte de locomoção, a qualidade de vida, para ser um adulto mais feliz, e aí vai. Aqui eu tenho que falar da relevância da minha pesquisa, ou seja, por que aquilo é importante? Por que eu posso melhorar essa qualidade de vida? Por que isso é atrativo para eu continuar lendo o seu trabalho? E o terceiro parágrafo, eu preciso falar das contribuições que essa pesquisa ela vai trazer para a sociedade, ou para o mundo acadêmico, ou para as pessoas. Aqui é o momento, gente, de eu falar por que isso ele é importante e é um tema, por exemplo, a obesidade é um tema crítico, né? E que é um tema preocupante. Por que isso é importante? Qual é o aumento, né, a expectativa de vida de uma pessoa que pratica atividade? E aí vai, né? Se eu estou falando, por exemplo, da área de engenharia, de tratamento de resíduo, aqui nesse terceiro parágrafo, né? Qual que é a importância de eu não contaminar o solo? Eu não contaminando o solo, eu não vou ter contaminação do lençol freático. Com isso, a questão, né, de qualidade da água, de rios, ou seja, a água para abastecimento vai ser melhor. Não tem risco, né, de impactar tanto o meio ambiente, de acabar com essa fonte, né, de água, enfim. Aqui eu tenho que falar quais que as contribuições do que eu estou propondo, ela vai trazer de melhoria para a sociedade ou para a comunidade acadêmica, tá? Então, pessoal, outra questão também, o arquivo que vocês estão trabalhando, o arquivo em Word. Eu aconselho vocês a apagar somente o que está ali de amarelo, o que vocês precisam descrever, que é o problema de pesquisa, objetivo geral, específico, a justificativa. O restante não tem problema de deixar lá amarelo, até mesmo porque o arquivo que vocês publicarem na atividade 1, na atividade 2, vocês precisam utilizar o mesmo arquivo. Porque o tutor, ele faz todos alguns ajustes, ele deixa tudo certinho lá nesse arquivo. Então, o mesmo arquivo que vocês publicar agora, se ele pedir para corrigir, vai ser o arquivo que vocês vão publicar na tentativa, na última tentativa, né? E se vocês tirarem o total de cara, é o mesmo arquivo que vocês vão colocar na atividade 2, porém completar com os itens da atividade 2. O foco agora não é a atividade 2, e sim a atividade 1, tá? Pode falar, Felipe. Ô, Gisele, o que acontece? Eu fiz um arquivo, que eu tô fazendo TCC 1 e 2, né? Uhum. Eu Cuidado fiz um pra você não arquivo... trocar os arquivos, tá? Aí o que eu fiz? Eu fiz um arquivo 1 para mandar na 1 e um arquivo do 2 para mandar do 2. Só que eu mandei só específico que tá pedindo a 2. Não, Você acha que tem algum problema? não, você mandou só o específico que está pedindo na atividade 1. Isso. Tipo assim, TCC 1 eu mandei o arquivo que é objetivo geral, específico, justificativo. E no TCC 2 pede a introdução e o capítulo 1. Aí eu coloquei lá só introdução e capítulo 1. Você acha que tem algum problema? Não tem problema, Felipe. Só que em todos os dois você colocou capa e contracapa, né? Sim, a capa contra a capa, sim, mas o resto eu não preenchi, não. Tá, não, beleza. Não tem problema, Felipe. O problema é a formatação depois, porque se você errar qualquer coisa na formatação, você vai tirar ponto seu. Eu aconselho
a você não tirar do próprio arquivo mesmo que já está lá no AVA. Trabalhar, então, o arquivo que vai me mandar. O arquivo que está lá no AVA para você. Entendi. Porque lá já está a formatação certinha, até o espaço mesmo que você tem que colocar. Eu particularmente, eu acho que fica mais fácil. Mas, Felipe, vamos supor que você é o hacker aí para formatar trabalho. Então, você não precisa preocupar. Não, mas tá beleza. Tá? Professora, Oi. a revisão tem que fazer sempre em cima da correção do tutor? Sim, sempre em cima da correção. O tutor é que dá a nota, viu, Pedro? Então, tudo que ele falar, você tem que corrigir para você aumentar a sua pontuação. Mas eu falo em cima do arquivo. Tem que ser em cima do arquivo? Em cima do arquivo. Aí, na hora que ele te responde com a nota, ele vai colocar, anexar o arquivo. Aí, você baixa esse arquivo lá na atividade 1. Ah, sim. Tá bom? Aí, por exemplo, vamos supor que você tirou uma pontuação ruim. Aí, você vai pegar esse arquivo que você baixou lá na atividade 1, e aí que o tutor te respondeu, você vai alterar ele e publicar ele de novo na atividade 1. Se sua nota foi total, por exemplo, você vai baixar o arquivo do mesmo jeito, vai fazer todas as correções que ele mapear, porque às vezes o tutor dá o total, mas tem item para mapear, para corrigir. Vai colocar os itens da atividade 2 e publicar dentro da atividade 2. Tá bom? Ah, sim, entendi. Obrigado. E aí, pessoal, então, corrija o trabalho no mesmo arquivo, tá? Porque senão vai perder ajuste do tutor, e aí o tutor pode tirar nota de vocês, tá? E outra questão, sempre, né, a gente precisa seguir, de fato, a orientação do tutor. Então, o que ele indicar ali, claro que vai ser para melhoria, a gente precisa corrigir de acordo com o que ele falar, tá? Basicamente é isso da atividade 1. Vocês têm alguma dúvida? Até agora não. Tranquilo? Todo mundo aí vai conseguir publicar essa atividade hoje ainda? Professora, boa noite. Boa noite, Douglas. Eu cheguei agora, desculpa, eu estava no serviço, eu caí de paraquedas meia hora atrasado, tá? Não, sem problema. Me tira uma dúvida aqui. Igual a gente tem 3 tentativas para fazer o acerto da pontuação, né? Agora não, tá? Porque já passou os 7 dias úteis. Agora você tem... Se você publicar hoje, você tem 2 tentativas. Não, eu publiquei ontem. Ah, ótimo. Você então tem 2 tentativas. Certo. Então tem essa agora, que foi a que fecha hoje, e tenho mais uma, né? Isso. Aí o tutor vai te responder em 7 dias úteis. Você vai observar que os 7 dias úteis vai dar em cima do dia 30. Aí você corrige e publica de novo. Entendi. Isso se repete para a atividade 2 e assim sucessivamente, né? Só que a atividade 2 você tem direito a 2 correções e a 3 também 2 correções. Tá. E eu vi que a gente quando chega na atividade 3, você já está com o trabalho praticamente pronto. Às vezes nem precisa, mas a gente vai usar todas essas possibilidades para vocês terem uma nota boa, tá? Professor, Oi? no TCC2, é possível a gente mudar um pouco o tema? Pode sim, só que se você mudar muito, tudo que você fez no 1 você vai perder. Então, aí você vai ter mais trabalho, tá? Mas, por exemplo, você pode permanecer no mesmo tema. Era mais focado no departamento, né? Oi? É porque meu tema inicial era mais focado no departamento. Uhum. Aí pediu para mim falar mais abrangente no macrotema, né? Uhum. Eu tô meio contrariada ainda. Eu não entendi. No seu TCC1 você falou sobre o quê? Não, eu ainda vou falar. É porque você está fazendo os 2 TCC juntos? Não. Tô no 1 ainda. Ah, tá. É porque meu tema inicial era mais focado no departamento só. Uhum. Aí o tutor pediu para me falar tipo da empresa inteira. Entendi. Mas o seu tema inicial seria sobre o quê? O meu tema inicial era departamento de compra.
Aham. Aí o tutor pediu para falar de planejamento estratégico na empresa toda. Não, mas você ia falar o quê? O que no setor de compra? O que você ia falar? Dos processos, o quê? Aumentar a eficiência do departamento. Ah, tá, do setor de compras. Isso. E aí ela pediu para você falar do geral da empresa, é compras mais o quê? No geral da empresa. Mas na empresa você ia. Quais são os campos? É compras, o que mais? Não, ela só pediu para falar de planejamento estratégico em geral. Entende? É, porque às vezes o que ela quis dizer, por exemplo, você poderia falar o planejamento estratégico de compras na empresa do ramo tal, porque também são diferentes os ramos da empresa. Às vezes seria isso, você pode mandar mensagem para o tutor perguntando. Às vezes não é só restrito ao setor de compra, mas você teria que ter falado qual que é o ramo daquela empresa que você está trabalhando para o setor de compra. E se o setor de compra desse ramo seria o mesmo para todos, entendeu? Certo. Então, é isso que você teria que avaliar com ela. Aí você pode mandar uma mensagem via AVA para ela. Na primeira atividade aí, é para ser enviada a introdução, o problema, o objetivo e a justificativa. Introdução não, tá? É TCC1 aqui, tá? Então, o que você tem que enviar é o problema de pesquisa, né, com o seu tema, objetivo geral específico e justificativa. O tema, pessoal, é o título do seu trabalho. O tema é o que está dentro do macrotema. Mas o que ela vai olhar? Se o título do seu trabalho está correlacionado com o macrotema, que é o tema que você vai discutir no trabalho, tá? Entendi. Então não precisa mandar a introdução ainda. Ainda não. No TCC1, não, tá? Tentativa 1, que você fala. Atividade 1. No TCC1 de 2, atividade 1, não precisa mandar a introdução agora. Certo. É porque o TCC2, que aí é outra metodologia, mas tem que ter introdução agora, tá? Entendi. José, Oi. não sei se você consegue me explicar isso, mas como que vai funcionar a nossa banca? O seu é TCC2? TCC1. Não, o TCC1 não tem banca ainda, tá? Tem no TCC2. Perfeito. Aí, olha para vocês verem, gente, no TCC1, atividade 1 vale 2.000, atividade 2, 2.000 e atividade 3, 6.000, soma 10.000. Vocês têm que tirar no mínimo aqui 6.000, somando todas as atividades, tá? Beleza? Beleza. Beleza. Tem mais alguma dúvida? Todos que estão aqui na sala são da unidade de Betim ou tem outros de outras unidades? Betinho mesmo. Beleza. E muito pouco de outra unidade. Beleza, então, pessoal, é isso. Qualquer coisa tem um grupo de WhatsApp, vocês vão perguntando lá. Quem não enviou atividade, enviar até hoje para ter direito à correção, tá? Beleza. Sucesso aí para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, beijo, tchau. Te mandando aí no seu WhatsApp. Tá? É comigo, Douglas? Saiu. Ou RFZ C15. Foi Ok, uma demora aí obrigado. que eu tava no. Deixa eu te mandar aqui. Eu fiz via telefone